Então vamos lá. Falando em FCL, né? É uma pergunta que fiquei pensando numa pergunta, né? Ir ou não ir, né? Eu sei que aqui vocês todos já é certo que vão estarão no FCL, né? Mas a gente sabe que tem pessoas às vezes, né? A gente sempre tem dois grupos de um grupo sempre tem dois grupos, né? Tem aquele grupo que tá fora de controle, entusiasmado, já tá tudo pago, já tá indo pro FCL. E outros não estão com essa mesma pegada. E aí que é a pergunta: vou ou não vou? Ir ou não ir, né? E aí eu tô me lembrando aqui do meu primeiro evento em 97, né? É lógico que era extravagância, mas é um evento como FCL agora, né? E, e eu e a Roseli tínhamos decidido que nós não íamos no evento na quarta-feira, né? Quarta-feira, né? E o evento ia ser sábado, sexta, sábado e domingo. E na quarta-feira o Moresco me ligou me explicando, né? Falando sobre a importância do evento. E assim, a gente nunca sabe, né? A gente sabe que nunca sabe qual é o evento que vai fazer a grande diferença. Qual é o evento que vai cair a ficha, orelhão e tudo? Qual é o evento que a gente vai tomar a nossa decisão, né, de fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, ou às vezes qual é o evento que vai trazer aquela resposta, que vai destravar, a gente nunca sabe qual é o evento. E eu me lembro que em 97, em junho, então na quarta-feira nós tínhamos decidido no almoço que não iríamos, às 15 horas, às 16 horas, o Cláudio me ligou e aí eu decidi que nós íamos e nós fomos, tá? E eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse ido nesse evento, com certeza não estaria aqui hoje falando com vocês. Certeza absoluta, tá? Então, com Valeu. vocês, diretamente de São Paulo, acho que ele está em Presidente Prudente, algo assim, né? Membro da equipe de presidentes, Rodrigo Ribeiro. Boa noite, Rodrigo. Boa Bem-vindo. noite, Ederi. Boa noite, galera. Boa noite, Léo. Boa noite, vários presidentes. Tô vendo aqui Moacir, Toninho, que galera, né? E o que eu vou falar no meio de tanta gente top aqui? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ederi. Obrigado, Léo, Moacir, Toninho, galera toda do Sul. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eu tô num momento muito bacana de negócio. Estou muito feliz com o momento que a gente está criando com o time, com o trabalho do dia a dia, com construção de clientes, de negócio novo, de novo distribuidor. Eu tenho 21 anos de negócio e vou contar para vocês. O ano de 2025 foi o maior volume que eu já fiz na minha vida. Eu nunca tinha feito o volume que eu venho fazendo nos últimos tempos. Nos últimos meses, volume super alto, então 10 mil, 14 mil, 12 mil, 9 mil pontos de volume por mês. E eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Porque tem um ponto de virada, teve algo que aconteceu, eu vou compartilhar isso com vocês. E vou falar também um pouquinho sobre o trabalho de duplicação e construção de time participando dos grandes eventos, participando do FSL. Mas eu vou começar com a minha história, contando para vocês um pouquinho. A maioria já deve ter visto em algum evento. De qualquer forma, aqui a gente está em 120 e tantas máquinas, né? Quero compartilhar com vocês um pouquinho de 21 anos de história. Eu conheci a Herbalife aos 20 anos. Na época, eu era estudante de mecânica e, de verdade, eu não imaginava que eu faria Herbalife profissionalmente e que a Herbalife ia ser a grande oportunidade da minha vida, a empresa que realmente iria mudar, né, a minha vida. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho minha história, mas eu quero contar alguns pontos muito importantes de virada de chave aqui para vocês. Então, esse resultado com o produto, galera, resultado com o produto, claro, é a base de tudo e a gente sempre tem que estar cuidando disso. Quem aqui, agora, no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, colocou lá nas suas metas? 2026 eu vou entrar na melhor forma física da minha vida. Alguém fez isso? De verdade. Fala a verdade, hein? Fala quem colocou essa meta. Que a gente sempre fala, não, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou fazer certinho, esse ano eu vou fazer um monte de coisa, né? Diz o Davi Menezes que lá pelo dia 20 de janeiro, quase 90% das pessoas já desistiram de todas as metas que colocaram na virada do ano, né? O treinamento dele que eu estava assistindo, eu falei, nossa senhora.
Como pode, né? A gente coloca uma meta em 3 semanas já muda tudo. Bom, estamos quase no final, estamos na segunda semana, hoje é dia 13, né? Então, vamos dizer que 50% já desistiu, né? Já voltou pro dia a dia, né? De antes. E, gente, sinceramente, são 20 anos que eu desenvolvo Herbalife e eu já tive muitas fases no negócio. E muitas fases eu lembro da gente se propor a fazer e não concluir, e não terminar, e não realmente colocar o plano em ação. Já aconteceu com vocês de você montar um plano de trabalho e depois de nem ter executado, você já querer mudar o plano? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência no nosso negócio, né? Eu vejo muitas pessoas fazerem isso, né? Monta um plano e antes de realmente começar o plano já quer mudar, né? Já quer mudar tudo. A gente está no comecinho do ano. Tem gente que já colocou metas, né? E que agora em 13 dias já mudou tudo, já mudou todos os planos. Bom, vou dizer para vocês que a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer, onde a gente quer chegar, para a gente não se perder no dia a dia, ao longo do caminho. O ano está só começando, mas de verdade, pessoal, daqui a pouquinho, a hora que a gente for ver, já foi a FSL, já estamos na extravagância do Panamá, daqui a pouquinho já foi a extravagância do Panamá, já estamos no FSL de outubro, daqui a pouquinho já é final do ano de novo. Não é verdade? A hora que você vai ver, o ano está passando muito rápido. Então, se a gente não tiver muita clareza do que a gente quer, o que a gente está construindo, e tiver um plano muito bem traçado, o tempo passa e a gente não vê as coisas acontecerem. Voltando lá na minha história, estava falando de resultado com produto, né? Eu conheci a Herbalife aos 20 anos e a base do nosso negócio sempre foi pautada em resultado de produto de impacto. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu lembro que nessa foto aí minha do antes, quando eu construí essa foto, foi bem na época que a gente recebeu um palestrante VIP dos Estados Unidos, o Jonathan Weber. E eu lembro que o Jonathan, ele pegou e falou assim para mim: ô Rodriguinho, o teu resultado de produto, ele tem que ser impactante. Porque aí o seu negócio, as suas vendas, o seu negócio vai acontecer com muito mais facilidade. E eu lembro que na época eu estava nessa foto aqui do lado esquerdo. Essa foto aqui minha do lado esquerdo, né? Essa daqui, por sinal. Nessa foto eu já era presidente, tá? Eu não tinha acabado de conhecer a Herbalife, não. Eu já era presidente. E eu achava que eu estava bem, não estava acima do peso. Mas ele falou para mim: se você tiver uma foto de resultado impactante, você vai fazer vendas com muito mais facilidade, porque as pessoas compram resultado. E sim, quanto mais a gente é resultado do que a gente vende, né, do que a gente oferece, mais fácil é das pessoas realmente quererem adquirir o produto da gente. Então, aqui é a base: resultado de impacto. Mas vamos lá, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história de antes, né? De como que tudo aconteceu, como que tudo começou. Eu conheci a Herbalife através da minha namorada na época, né? Dali, que hoje é minha esposa. E a história começou por causa de uma venda de produto. A minha sogra, pessoal, ela precisava perder peso, ela já tinha feito bariátrica, ela já tinha reduzido 26 quilos pós-bariátrica, depois ela tinha recuperado todo o peso de pós-bariátrica, ela tinha baixado de 116 para 90, depois o peso dela voltou todo, e daí ela ficou sabendo que uma prima tinha perdido peso com Herbalife e ela quis tomar os produtos. O Paulo e a Paty vieram de Londrina para Presidente Prudente para vender produtos para minha sogra. Na época, eles venderam para minha sogra produto para minha sogra, para a Aline, que era minha namorada, para a Isha, que era minha cunhada, e eles fizeram uma venda que, dias de hoje, seria uma venda aí de uns R$ 3.000. Eu lembro que quando minha sogra pagou, eu olhei e falei: Nossa Senhora, ela é louca, que negócio caro, tá doido, né? É verdade, eu fiquei com essa sensação. Mas eu sempre tive aquela impressão de que, não, Herbalife, o produto é top, é o melhor produto que existe, com certeza. Por quê? Porque eu estava vendo o resultado que eles mostraram e pelo valor. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes a gente, né, precisa mudar nossa cabeça para a gente começar a vender e para a gente começar a se tornar bons distribuidores. Às vezes a gente ainda não comprou a ideia do que a gente está vendendo. Quando eu vi aquela apresentação de produto, falei: Nossa, tá doido. Minha sogra é doida de comprar isso. Mas a hora que ela falou: Rô,
Por que você não conversa com eles sobre oportunidade? Eles estão fazendo uma renda extra, o Paulo tem uma loja de artigos para festa lá em Londrina, e a Paty é jornalista e estão trabalhando em tempo parcial. Eu fazia faculdade de mecânica, eu falei, pô, se eles fazem parcial, eu também consigo fazer parcial. E daí me interessou a oportunidade, eu comecei o negócio da Herbalife em março de 2004. Então, primeiro detalhe para vocês aqui, esteja atento às oportunidades. O Paulo e a Paty estavam vendendo para a prima da Paty e conheceram o Rodrigo e falaram de negócio e introduziu o Rodrigo no negócio da Herbalife naquele momento. Às vezes, numa venda de produto, você vai encontrar um diamante. Às vezes pode ser o próprio cliente, ou às vezes pode ser alguém que vai vir através do cliente. A gente que tem que desenvolver esse feeling para encontrar as pessoas. Alguns vão vir pelo produto, outros vão vir pelo negócio. Mas a gente tem que ter esse feeling aguçado, buscando pessoas. Porque, gente, hoje eu fiz um grupo de foco com o meu time e eu estava fazendo uma analogia com eles, dizendo que o negócio da Herbalife, quando a gente entra, a gente tem uma Ferrari e um avião. A gente tem as duas coisas na mão. A Ferrari é a venda, o avião é o plano de marketing. Tem gente que entra na Herbalife e fica 5, 10, 15, 20 anos só andando de carro, só de Ferrari. E fazendo um dinheiro legal, fazendo 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20 mil por mês na Ferrari. Só que ele não vai voar. Por quê? Porque não está dando combustível para o avião. Qual é o combustível do avião, Rodrigo? É convidado na HOM, convidado no STS, mas principalmente novas pessoas no FSL. Mais pessoas que vão ajudar você a decolar o avião e subir o plano de carreira. E por que eu estava falando isso para eles? Porque uma coisa que acontece com muita frequência no nosso negócio, eu vejo isso na prática, que eu acho que todo mundo que está aqui já tem, né, uma certa experiência para estar aqui nesse treinamento, né, para estar participando, todos aqui são consultores. Muitas vezes a gente entra no negócio e vislumbrado com a oportunidade de poder virar Get, milionário presidente, mas no dia a dia esquece e começa a focar na venda, e no espaço, no acesso e no cliente. E não fala de negócio. Gente, se o Paulo quisesse vender produto para mim, eu não estaria aqui hoje. Eu entrei pelo negócio. Nem todo mundo vai ser assim. Tem gente que vai entrar pelo produto e tá tudo certo. Mas a gente tem que desenvolver o feeling de encontrar pessoas para o negócio. Porque sim, vão surgir pessoas na tua frente com potencial para negócio e que muitas vezes você não vai vender primeiro um produto para ela. Ela vai entrar direto pela oportunidade. Mas você tem que estar com o tino, né, voltado para o negócio ligado. Você tem que estar com esse radar ativo, né? Ligado também em trazer pessoas para a oportunidade. E eu compartilho isso com vocês, contando a minha história, porque eu, com certeza, não teria me interessado se o Paulo quisesse apenas vender para mim para depois me falar da oportunidade, entendeu? Mas cada um tem sua história. Tem gente que entra direto pelo produto, tem gente que entra direto pelo negócio e tem gente que entra pelo produto e depois vai para o negócio. Tá tudo certo. Cada um tem uma história. Qual que é o ideal, Rô? O ideal é você deixar sua antena ligada, o seu radar ligado. Vai ter pessoas que vão entrar pelo produto, tá tudo certo, com o tempo você pode converter, mas vai ter pessoas que sim, se você oferecer uma oportunidade de convidar para uma HM, convidar para um jantar, convidar para um STS, você vai trazer para a oportunidade. E só uma dica para vocês, não tenha medo de falar de negócio. Não tenha medo. Tem muita gente que fala, Rodrigo, eu queria recrutar, mas eu tenho medo de falar de negócio. Tenho medo da pessoa me perguntar coisa que talvez eu não saiba. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Eu não sei tudo. Nenhum presidente aqui sabe tudo. E a gente não vai saber tudo nunca, essa é a verdade. Mas o que a gente vende para a pessoa é aquilo que a gente sente pela oportunidade. Então, se você conseguir passar, transmitir o que você sente da oportunidade de negócio trabalho, você vai trazer pessoas para o negócio. O que eu vendo quando eu vendo um shake, um chá, um Nutrev, um 3W, né? O que eu vendo? Eu vendo o que eu sinto pelo produto, o resultado que ele me traz. E o negócio, idem. A gente vende o que a gente sente pelo produto e pela oportunidade. Então, lembra disso. Eu quero que, né, a gente está aqui muito pertinho do FSL e dá tempo de trazer gente nova, dá tempo. Gente, dá tempo de você pegar uma pessoa que nem sabe o que é Herbalife e está no FSL com você. Rodrigo, dá? Claro que dá, eu tenho certeza absoluta. Eu já vi muita gente entrar e 3 dias depois estar num grande evento de supervisores.
porque ela se interessou, foi lá, pum, comprou 11 mil de produto, que não é nada, como negócio 11 mil não é nada, e você leva a pessoa e você está construindo um diamante. Então, ative o seu radar por oportunidade. Tem pessoas que vão entrar direto pelo negócio. Então, deixe esse radar ativo. A gente está pertinho do FSL e dá para, de hoje até a data do evento, você ter uma pessoa nova com você. Eu entrei, fiz cliente, vendi 500 pontos em uma semana. Na segunda semana eu fiz 1.000 pontos. Na terceira semana eu virei supervisor. E o grande evento que mudou a minha vida foi o meu primeiro evento de supervisores. Esse evento, pessoal, deixa eu contar para vocês um pouquinho desse evento. Tem gente que pensa assim, pô, meu primeiro evento de supervisores, né? Para ir para esse evento tem que ter dinheiro. Nesse evento especificamente, a única coisa que eu tinha era vontade, porque dinheiro eu não tinha. Eu não sei se vocês sabem, eu vou contar para vocês um pedacinho da história. Eu até estou tirando aqui o compartilhamento, porque eu gosto de olhar mais para a carinha de vocês e fica mais legal. Mas nesse evento, deixa eu contar para vocês uma coisa. Meu primeiro evento de supervisores que eu fui com o Paulo Copati, o Paulo falou assim: Ô, Rô, vamos. Eu falei: ah, vamos? Você vai? Como que você vai? Aí ele falou: vamos com o carro da Paty. A Paty tinha um Uninho Bordeaux. Falei: bora, vamos, né? Eu já pensei: já não vou gastar com a viagem, eu vou de carona, ele que se vire para pagar. A gente foi, a gente participou do evento, a gente voltou e foi o evento mais importante da minha vida. O que eu fui sozinho. E você sabe por que foi tão importante? Porque nesse evento eu entendi que era para mim se eu quisesse. Que não era um negócio que dependia de ninguém, que não era um negócio que tinha que ser indicado, que era um negócio que se eu realmente quisesse, ia acontecer para mim. Eu não sei se vocês gostam de ler biografias. Eu gosto bastante de ler biografias de empresários, pessoas de sucesso. E é muito legal, porque a gente aprende bastante, né? Com acertos e erros. Mas nem sempre, na maioria dos casos, por sinal, a gente não se vê na pele daquela pessoa, né? Fazendo o que ela faz. Você pega um pouquinho dos acertos e dos erros dela na área que ela atuou. A diferença da Herbalife é que a gente aprende com as pessoas que atuam onde a gente atua e que você pode sim chegar lá onde ela chegou, independente de onde você esteja hoje. Isso para mim foi o mais marcante do meu primeiro grande evento, que eu saí de lá acreditando que era para mim, porque assim, de verdade, às vezes você lê uma biografia que você fala, cara, super legal, mas é ele. Isso não significa que eu vou chegar lá. Vocês já leram O Sonho Grande? Do Marcel Telles, Beto Cupira e o Paulo Lemann? É surreal. Eu adorei aquele livro, um exemplo, né? Mas você lê, você vai criar, você vai montar a Ambev pra você também, sabe? Pô, é a história do cara. Você vai criar o teu banco lá, o original, né? Como que era? Banco original. É a história dele. Na Herbalife, a gente é inspirado com histórias de pessoas que trilham o mesmo caminho que a gente, que trilharam o mesmo caminho e que chegaram no sucesso. Isso é demais. E isso para mim foi o mais marcante. No meu primeiro grande evento de supervisores, eu vi que sim, era para mim. E que se eu acreditasse eu seria presidente, era só questão de tempo. Olha só que legal, algumas historinhas para alguns detalhes. No meu primeiro grande evento aqui, que eu estava nesse evento sozinho, eu nunca tinha sido ativo na Herbalife. Nunca. E vocês sabem desde quando eu sou ativo? Desde o mês que eu tirei essa foto. Desde o meu primeiro grande evento de supervisores. Eu sou ativo desde esse evento. E detalhe, o que mudou? Mudou uma decisão. Eu saí do evento decidido. Eu vou ser ativo para sempre. Para sempre eu vou ser ativo. E eu sou ativo todos os meses. O que eu fiz naquela época? Não faço ideia. Eu só lembro que eu fiquei ativo todo mês. E eu trabalhava todo mês igual doido, com foco em ser ativo todo mês. E eu sou ativo desde o meu primeiro evento de supervisores. Então, eu virei supervisor ativo, equipe mundial ativo, tudo na sequência. Então, o meu primeiro grande evento eu fui com 9 meses de negócio, aí passou 3 meses, virei supervisor ativo, mais um mês equipe mundial, depois equipe mundial ativo, e eu sou ativo desde dezembro de 2004. Essa parte da história é importante eu contar para vocês, porque às vezes a gente acha que o PIN de presidente ele acontece por acaso. Ó, escreve isso. A primeira dor que você vai ter que sentir se você quer ser Get da Herbalife, milionário da Herbalife, presidente da Herbalife, eu falo dor porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente
existem algumas dores que a gente vai ter que sentir na vida. E uma delas é a decisão de algo que faça a sua barriga dar uma gelada. E sabe qual que é essa decisão? É ser ativo para sempre. Eu tomei essa decisão nesse evento. Eu vou ser ativo para sempre. Se você sair dessa conferência hoje e você tiver a coragem de decidir, eu vou ser ativo para sempre, sabe o que acontece? Quando você decide, você começa a buscar alternativa, você começa a buscar caminho, você começa a buscar solução, você começa a buscar alternativa. E você vai encontrar. Por quê? Porque você decidiu. E quando você decide e você começa a buscar alternativa, você começa a construir. Construir cliente, construir distribuidor, construir supervisor. E você se torna exemplo, porque você é um supervisor ativo. E o seu time vai duplicar, vai fazer o que você faz. Ô, Rodriguinho, você é ativo hoje, mas é fácil, você é presidente. Eu sei, mas eu sou ativo desde o momento que eu não tinha nenhum downline. Eu não tinha nenhum downline nesse evento, zero. E posso contar outra coisa para vocês? No meu primeiro evento de supervisores, eu tinha zero downlines. 6 meses depois, eu tinha 5 supervisores de primeira linha. Eu construí em 6 meses 5 supervisores de primeira linha. Em 9 meses, meus primeiros 9 meses de negócio, eu não teve eventos para eu participar. Eu entrei em março, a extravaganza foi em dezembro, no caso. Nos primeiros 9 meses, eu só participei de HON, STS, tudo mais. Depois desse evento, eu comecei, me tornei ativo e fiz supervisor praticamente todos os meses. O que aconteceu? Com 6 meses tinha 5 supervisores de primeira linha, 2 meses depois, abri o primeiro mês de GET. O seu GET, quem não é GET aqui, quer virar GET, escreve o que eu vou te falar agora. O seu GET está muito perto de você. Você primeiro precisa acreditar. O que você precisa fazer? Supervisor de primeira linha. Essa é a matéria-prima. Lembra da Ferrari e do avião? A matéria-prima da Ferrari é prospecto para você vender produto. E a gente tem que colocar combustível na Ferrari, senão ela não anda. A matéria-prima para o avião é você ter gente nos eventos e fazer supervisor novo. Supervisor novo. Nos eventos, dá para fazer supervisor novo ainda para o FSL, mas essa é a matéria-prima para o seu avião, para você decolar no plano de carreira. A gente precisa de gente e isso tem que ser o quê? O foco. Como que eu fiz 5 supervisores em 6 meses se eu não tinha feito nada em 9? Simplesmente eu liguei a minha antena para isso. Construção de organização. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, acelerando aqui um pouquinho da história para vocês, virei equipe mundial ativo em 6 meses, voltei no segundo evento de supervisores com 16 pessoas, no terceiro com 26, no quarto com mais de 40, no quinto com mais de 50. E, em resumo, né, do crescimento dos PINs do plano de marketing, com 2 anos cravado, março de 2006, eu era GET. Com 4 anos e 10 meses, janeiro de 2008, não, de 2009, eu qualifiquei milionário. E junho de 2011, eu qualifiquei presidente, com 7 anos e 2 meses de negócio. E depois de presidente, claro, a vida nunca mais é a mesma. A gente, né, pôde desfrutar de uma qualidade de vida muito bacana. Eu, minha esposa, agora minhas filhas, né? Tenho 3 menininhas. Aqui, viagem de presidentes. Aqui são os motivos, né? Só para terminar aqui, ó, viagens, viagens, viagens. Hoje eu conheço 25 países diferentes. Amo viajar. Não sei quem gosta de viajar. Eu amo, né? Vamos agora, esse ano, para Áustria. Mas eu já conheço a Áustria. Já esquiei na Áustria. Vou esquiar de novo, com certeza, agora no Honors, né? A gente vai para lá. Aqui, Austrália, Nova Zelândia, Ilha de Comandatuba, Singapura. Muitas viagens. Portugal, às 3 da manhã, andando de moto com o nosso Chairman's Club Pedro Cardoso, que foi muito legal também. Aqui meus mentores, Fábio Fujihara, Paulo Patti, né, quem sempre me mentorizou nessa oportunidade. A minha família, ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês. Eu entrei na Herbalife porque eu não queria depender mais do meu padrinho financeiramente. Ele me mandava R$ 450 por mês, R$ 400 por mês. E no meu primeiro mês eu ganhei 850. E desde o meu primeiro mês de Herbalife, nunca mais eu precisei receber ajuda do meu padrinho e da minha família. Muito pelo contrário, eu que ajudo hoje, né? Já há muitos anos. É, o que me fez entrar foi não depender mais do meu padrinho financeiramente. O que me fez ficar forte e crescer rápido foi querer ajudar essa galera da foto aqui. Meu pai, minha mãe, meus irmãos.
E hoje, os meus motivos estão aqui. Minha esposa, minhas filhas. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que a gente entra na Herbalife por um motivo, mas nem sempre é esse motivo que vai fazer você ficar e nem sempre é esse motivo que vai fazer você prosperar e querer continuar. Não tenha pudor de mudar motivos, metas, e muito pelo contrário, né? A gente tem que sempre atualizar, renovar nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, né? O porquê a gente faz as coisas. E aqui está hoje minha galerinha que eu falo que é a minha equipe de expansão de metas, né? As minhas meninas que são boas nisso. Minha esposa, Helena, Celina, Sossô, isso aqui na viagem da Herbalife. E basicamente é isso, pessoal. A gente tem que buscar renovar os nossos sonhos, nossas metas, os nossos porquês. Eu agora, final do ano, eu fiquei pensando, né? Qual que é meu plano? O que que eu quero do ano de 2026? O que que eu quero alcançar? A gente sempre tem que estar em busca de renovar, né, os nossos porquês. Essa aqui foi a última viagem internacional. Fui agora 2 meses e pouquinho atrás para Londres. Foi muito bacana. Fui com a minha esposa. Mais uma lua de mel. De vez em quando é bom, né? Precisa fazer uma viagenzinha em família. E olha só essa frase aqui que interessante, do T. Harv Eker, está no livro Os Segredos da Mente Milionária. Quem controla seu tempo e sua renda controla seu futuro e seu destino. Estou deixando essa frase aqui para a gente encerrar, para a gente. A maioria de nós aqui fazemos Herbalife em tempo integral. Então, a gente que controla, né? Nosso tempo e nossa renda. Mas nem todo mundo, né? A maioria não começa em tempo integral. E essa frase é bem interessante da gente parar para pensar. Hoje, muita gente tem o sonho, tem o desejo de empreender, de fazer algo diferente para poder, né, conquistar é, novos sonhos e novas metas, tudo mais. Mas muitas vezes as pessoas têm medo, porque assim, eu vou largar tudo para fazer algo novo. A grande diferença da nossa oportunidade para a maioria absoluta das oportunidades aí fora é que as pessoas podem começar parcialmente, como plano B, pode começar paralelo a uma atividade, fazer essa atividade paralela de forma profissional e, em questão de tempo, meses, talvez anos, construir uma renda maior no parcial do que ela recebe no integral. Esse é o nosso diferencial. E por que que eu quero agora, né, antes de encerrar, falar isso para vocês? Porque às vezes, pessoal, a gente está buscando pessoas para fazer Herbalife em tempo integral. E muitas vezes as pessoas entram para fazer Herbalife em tempo parcial. Eu comecei a Herbalife fazendo faculdade de engenharia. Eu estudava de segunda a sexta e trabalhava com Herbalife só sábado e domingo. E eu trabalhava todos os finais de semana, porque eu não queria mais depender do meu padrinho e eu não queria voltar atrás da minha palavra. Eu falei que eu queria virar supervisor quando ele me ajudou a virar supervisor para eu não depender mais financeiramente e eu não queria voltar atrás. Então eu trabalhava todos os finais de semana. Se você encontrar pessoas que têm um porquê forte e elas souberem exatamente o porquê, ela vai conseguir, no tempo parcial, muitas vezes construir uma renda maior do que ela tem no tempo integral. E é assim que a gente constrói nossos líderes, trazendo pessoas, capacitando, treinando, desenvolvendo e construindo os nossos líderes. Tem uma frase do Astro, o Astromar Braga, que é bem interessante. Ele fala o seguinte: tudo que nasce grande é monstro. Às vezes a gente acha que a gente vai recrutar um presidente. Um presidente, muitas vezes, é uma pessoa que a hora que você olha para ela, você não dá nada antes de cadastrar, entendeu? Mas depois de 3, 5, 7, 10, 15 anos, ela vira presidente, aí você fala, nossa, o Rodriguinho, nossa, a energia boa, cara, dá para ver que, pô, tem cara de presidente. Vocês acham que o Paulo me encontrou assim? O Paulo encontrou um moleque de 20 anos de idade que tinha acabado de começar a faculdade de engenharia. Estava tentando estragar a venda dele, que eu estava achando um absurdo que minha sogra ia pagar. Entendeu? Não pense que as pessoas vão ter estrela na testa. Sabe, ó, vou falar para vocês uma coisa e eu não quero gorar ninguém, não, tá? Mas sabe aqueles caras que você fala assim: nossa, encontrei meu presidente? Cara, esquece, esse não vai para frente.
Não adianta. Aqueles que você fala, nossa, esse cara aqui tem perfil. Esquece, não vai dar certo. Porque os que dão certo são os que não têm perfil. Gente, presta atenção. Ó, Toninho, presidente, Gago. Andrerianoski, presidente, né? Rodriguinho, Claudão, Léo Strapa. Olha só o perfil. Dá para acreditar? Na brincadeira. Não, mas de verdade, quando a gente olha para o perfil, né, dos presidentes antes de ter sido recrutado, cara, vou falar para você. Acho que só o Fábio Fujihara que tem uma história que parece, né? A gente não sabe, não conhecia ele, que parece que talvez já, né, já era diferenciado. Mas a maioria de nós, cara, não tem nada demais. Então, não procure os seus presidentes é, numa loja de, como é que fala? Numa joalheria, tá? Você não vai encontrar seus diamantes na joalheria, entendeu? Os seus diamantes você vai encontrar eles igual um carvãozinho pretinho, bem desajeitado. Mas não tenha medo de trazer pessoas, de recrutar pessoas, de convidar, porque é aí que você vai encontrar, você vai cavar e você vai encontrar os seus diamantes. O Fábio Fujihara, ele falava o seguinte, que eu acho bem interessante, ele fala assim, que os tubarões a gente não pesca direto, a gente pesca o peixe que traz o tubarão. E muitas vezes é isso. Você traz uma pessoa que traz de repente vem uma pessoa que estoura no negócio. É assim que acontece. É assim. Nem sempre o tubarão é o primeiro que vem no teu anzol. Muitas vezes você pega um peixe que pega outro um pouquinho maior, que daqui a pouco pega um tubarão. Mas para isso tem que fazer o quê? Falar com pessoas, não prejulgar. O Doug é um japonesinho do queixinho para frente. Eu acho engraçado. Tem um monte de gente no meu time que fala assim: ô, Rô, por que você recrutou o Doug? Cara, ele não tem cara de quem ia fazer Herbalife nunca. Eu falo, eu brinco com o Beto, né? Eu falo assim, porque graças a Deus eu sempre ouvi o Papo Fujihara, e ele sempre me falou, nunca prejulgue, convida todo mundo, e cada um que decide se quer ou não quer fazer. Pense nisso, né? A gente nunca sabe quem serão nossos diamantes. O que a gente tem é que falar com as pessoas. Bom, pessoal, para encerrar, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu setembro do ano retrasado. Setembro do ano retrasado. Então já faz tempo, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então fazem 16 meses. Nesses 16 meses, olha o que aconteceu. O que eu vou falar para vocês agora talvez vai incomodar um pouquinho, tá? Talvez vai dar uma incomodada. Mas se incomodar, tem um ditado que eu gosto bastante, que eu quero que vocês lembrem disso. Que é o seguinte: bateu, doeu, leva que é teu. O que te incomodar é o que está precisando mudar, entendeu? E é sempre assim: aquilo que incomoda a gente, na maioria dos casos, é o que a gente precisa mudar. Então, assim, se você estiver num evento e o palestrante falar uma coisa e você não gostar, lembra do Rodriguinho e fala: opa, bateu, doeu, leva que é teu. Por que será que eu fiquei incomodado? Porque olha só que curioso. O Rodriguinho, todo evento, o Rodriguinho começa mostrando a foto dele antes e depois e fala: resultado de produto, igual eu comecei hoje, né? Aquele cara que tá em forma, fala: isso mesmo, Rodriguinho, tá certo. O que tá gordinho, fala lá o Rodriguinho de novo enchendo nosso saco. Então é assim: bateu, doeu, leva que é teu. Tudo que incomoda é o que precisa mudar, entendeu? É engraçado, mas aquilo que mais mexe com a gente é normalmente onde a gente precisa mudar. Então, voltando, fazendo toda uma preparação para entrar nesse tema com vocês. Talvez vai incomodar alguns de vocês, mas eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo 16 meses atrás. Eu venho há um bom tempo, né, estudando o que grandes líderes da Herbalife vêm fazendo para construir um grande negócio. Tanto que eu fui lá pro Mississippi, conheci o negócio do Trey e da Mommy Hero, que são o número um do mundo. Devem estar fazendo algo certo, vocês concordam? O número um do mundo. Primeira linha do Trey é número um de royalties. Outra primeira linha do Trey é número dois do mundo de royalties. Outra primeira linha do Trey é número 4 do mundo de royalties. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Que o Trey tem três primeiras linhas. Um é número um do mundo de royalties, outro é número 2 do mundo de royalties, outro é número 4 do mundo de royalties. Você fala, como que é possível? E por que o Trey não é? Porque o top royalties não entra chairmans e founders, e o Trey é chairmans.
Ele, né, tem um dos maiores cheques de royalties do mundo, com certeza. Mas o top 1, top 2 e top 4 são primeira linha do Trey. Eu fui lá conhecer o trabalho deles. E o Trey conta que ele primeiro subiu o volume pessoal dele para 10 mil pontos. Depois ele começou a trazer líderes dele para elevar a produtividade. E daí isso começou a acontecer e aumentar a escala. E ele construiu hoje, né, um cheque de 150 mil royalties. E é top royalties planeta e tem os maiores cheques de royalties na primeira linha dele. O Jorge de la Concepción, a gente sabe, ele foi subindo, subindo, subindo o volume pessoal dele, até que um dia ele falou que fazia 200 mil pontos de volume pessoal, o Michael Johnson pediu para ele não falar mais, daí ele nunca mais falou, né? Não sei se vocês sabem disso. Aí a gente foi lá conhecer o trabalho da Claire e do Dan na Inglaterra, agora recentemente. O que eles falam? Que eles construíram a base do espaço deles, elevaram o volume pessoal deles e construíram e duplicaram para o time. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque já há um bom tempo eu estava pensando assim, Rô, você precisa aumentar teu volume, você precisa aumentar teu volume. Deixa eu contar um segredo para vocês, não sei se vocês sabem disso. O Get, na época que eu era Get, para receber bônus, tinha que fazer 5 mil pontos por mês. 5. O milionário, 3. E o presidente, 2.500 para receber royalties e bônus. Vocês sabiam disso? Quando eu era Get, eu achava um absurdo. O dia que eu virei presidente, eu concordei, tá certinho. O Get tem que fazer 5 milionários. Quando eu era Get, eu não concordava, não. Eu achava que tava tudo errado. A Herbalife mudou. Hoje, mundialmente, o Get é 3,5 para receber bônus, milionário 3 e presidente 2,5. Beleza. Eu preciso fazer 2.500 pontos por mês para receber royalties e bônus. Sabe o que aconteceu? Por um bom tempo, quase que toda a minha carreira de presidente, eu sou presidente há 14 anos, eu fiz meus 2.500, 3 e pouquinho, ficava fazendo esse volume médio. Por quê? Porque é muito mais cômodo. É muito mais fácil você fazer 2.500 do que você fazer 5. Quem faz 5 sabe do que eu tô falando. E eu fiquei pensando, cara, Rô, você precisa aumentar teu volume. Por quê? Porque eu falava para os meus líderes, aumenta o teu volume que seu negócio vai acontecer, aumenta seu volume pessoal que seu negócio vai acontecer. Mas é fácil falar para os outros fazer, não é? E eu ficava pensando, Rô, você tem que começar a fazer 5 mil pontos todo mês. Mas daí deixa eu contar para vocês. Isso é da minha personalidade, eu sou teimoso com as coisas. Quando eu me proponho fazer algo, eu não admito não conseguir. Eu vou me rasgar, mas vou dar um jeito de fazer. Então, eu não gosto de me propor fazer algo se eu não for fazer. Sendo bem sincero com vocês. Por exemplo, sabe o desafio do Herba Coach que a gente faz de vez em quando? Eu não entro para, vamos ver. Não, eu entro para fazer. Eu quero, vai ter uma promoção. Se eu entrar é para fazer, não é para tentar, é para fazer, para dar certo. Eu entro para dar certo. Setembro de 2024, eu tomei uma decisão que foi dolorosa. E sabe qual foi a decisão? Eu tomei a decisão que eu ia começar a fazer mais de 5 mil pontos todos os meses. Setembro de 2024, eu decidi. A partir de agora eu vou fazer mais de 5 mil todos os meses. Rodriguinho, para você é fácil. Por que você acha que para mim é fácil e para você não? Não muda nada. Não muda nada. Você tem cheque. Meu querido, eu não tenho estoque guardado, não. Eu giro 5 mil pontos. Eu decidi que eu iria produzir mais de 5 mil pontos todos os meses. Setembro de 2024. Eu fazia metade todos os meses. Sabe o que aconteceu? Setembro foi um pouquinho doído. Outubro ainda foi um pouquinho doído, novembro, dezembro, foi doído. Janeiro, depois começou a ficar fácil, começou a ficar natural. Aí, sabe o que aconteceu no passado? Eu comecei a fazer 7 mil, 8 mil, 9 mil. Chegou, deixa eu lembrar. Setembro eu fiz 8, outubro eu fiz 13.800, novembro eu fiz 12, dezembro agora eu fiz 7.800. Isso aconteceu porque eu tomei a decisão em setembro de 2024 de subir a minha produção.
E no começo doeu, mas depois eu aprendi a produzir mais. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para dizer para vocês o seguinte: talvez para alguns aqui, tomar a decisão de fazer 2,5 todo mês seja a mesma dor que eu senti para os 5, entendeu? Talvez se você está aqui hoje me assistindo e você faz 500 pontos por mês, 800 pontos por mês, 1.000 pontos por mês, sair dessa reunião decidido, eu vou ficar ativo todo mês, já dá um frio na barriga. Se você está nessa situação, perfeito, decida, entendeu? Cada um na sua realidade. Mas decida fazer algo que vai te tirar da zona de conforto, porque não existe crescimento na zona de conforto. Sabe por que que o meu negócio está mudando de um ano para cá? Porque eu decidi sair da zona de conforto. Muitos aqui são downlines do Pedro Cardoso, não é? Vocês viram o reconhecimento que ele fez no começo do ano? Eu fui número 1 de volume pessoal LMG Brasil. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca, na verdade, eu não tinha nem isso como meta. Porque, cara, tem tanta gente super produtiva. Isso daí aconteceu. Eu não tinha colocado isso como meta, ser número 1 LMG de volume pessoal. Sabe por quê? Porque eu quero ser volume um do LMG de royalties. É o que eu quero. Só que a gente precisa começar dentro de casa. Eu preciso ser aquela matriz que eu quero que meu time se torne. Então, pega isso para você. Seja o downline que você quer ter de primeira linha. Quem gostaria de ter um downline de primeira linha que faz 10.000 pontos por mês? Quem gostaria, de verdade? Quem gostaria? Você não gostaria, não? Eu gostaria. Então agora eu me tornei esse cara. Para quê? Para agora poder ter credibilidade, para poder ter autoridade de poder também falar para o time, né? Isso daí que eu quero dizer para vocês não é na zona de conforto que existe evolução, não é na zona de conforto que existe crescimento. Então, pense onde você quer chegar em 2026 e decida o trabalho que você vai fazer para chegar nessa meta. Com certeza, para isso acontecer, você vai precisar sair da zona de conforto. Eu quero terminar deixando essa pulguinha aí atrás da orelha de cada um de vocês. Qual vai ser o desafio que você vai se propor que realmente vai te dar frio na barriga, mas que vai fazer você se tornar a pessoa que você quer, né? Se tornar a pessoa que vai merecer aquilo que você quer alcançar nos próximos 12 meses. Pensa, eu quero daqui 12 meses ser Get, eu quero daqui 12 meses ser milionário, eu quero daqui 12 meses ser presidente, eu quero daqui 12 meses ser 15K, 20K. Hoje, a pessoa que está me ouvindo aí, ela ela desenvolveu as habilidades para estar onde está. Como dizia o Jerome, né? Você ganha aquilo que você merece, né? E, às vezes é dolorido isso, né? Porque fala, pô, não, eu mereço muito mais. Não, você merece o que você ganha. Para você ganhar mais, você tem que se tornar uma pessoa que merece mais. E para isso você tem que, com certeza, colocar metas audaciosas. Gente, no Tesouro das Citações do Jerome, quando ele fala sobre estabelecimento de metas, eu acho muito legal isso. Ele diz o seguinte, que o mais importante de uma meta não é você alcançar ela. O mais importante de uma meta é quem você se torna para alcançá-la, independente de você alcançar ou não. Porque muitas vezes você coloca uma meta e às vezes quando você está próximo de atingir ela, você talvez até muda, né? Ah, eu queria um carro X. Aí você trabalha, 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 trabalha. A hora que você está com dinheiro, você fala, não, agora eu quero outra coisa. Mas aquele objetivo que fez você sair da zona de conforto, ele te estimulou a se tornar uma pessoa diferente. Então, não tenha medo de sonhar grande. Sonhe grande. O perigo não é sonhar alto e não alcançar. O perigo é sonhar baixo e alcançar. Deixa eu contar para vocês uma coisa. A minha avó, que hoje está lá de cima assistindo essa conferência, a minha avó, quando eu comecei a Herbalife, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim para mim, eu tô falando sério. Minha avó falou:
Rodrigo, cuidado, viu? Quem sonha alto, o tombo é grande. Quem sonha alto, o tombo é grande. A minha avó me falou, eu tava começando a Herbalife. Quando eu virei presidente, a minha prima, lá de Assis, entrou no Herbalife. Quando eu virei presidente, aí passou um tempo, a minha avó chamou minha prima para conversar. E eu não sabia. Depois a prima falou. Ela falou, Rô, sabe o que a avó me falou? Aí o quê? Ela falou assim para mim, cuidado, viu? Quem sonha alto, tomba é grande. Não é porque seu primo conseguiu que você vai conseguir também. A minha avó falou para minha prima isso. Então eu tô contando para vocês porque existem crenças limitantes que a gente tem na cabeça. E a minha avó é uma pessoa incrível. Foi uma pessoa incrível. Ela era professora, Alderi. Minha avó ela era professora. E ela tinha essa crença na cabeça dela, que sonhar alto eu tinha grande chance de frustração. Então, para defender o netinho dela, ela falou: cuidado com o seu sonho, meu neto. Aí, a hora que o neto virou presidente, ele virou para outra: cuidado, não é porque o teu primo chegou que você vai chegar. Então, pessoal, saibam que muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, até mesmo quem ama a gente, pode muitas vezes acabar tentando roubar os nossos sonhos. Eu estou aqui nessa conferência para dizer para vocês: não tenha medo de sonhar grande, porque o mais importante não é o sonho em si, não é a meta, é quem você vai se tornar para alcançar. E para encerrar, saia daqui com a meta de colocar pelo menos mais uma pessoa no FSL. 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Está muito pertinho, temos menos de 3 semanas para esse próximo grande evento. O FSL é divisor de águas e a gente não pode perder nenhum dia nos próximos 3 semanas para colocar mais uma pessoa. Pensa nisso que eu vou falar para vocês. Uma pessoa pode ser muita gente na sua organização. Então, saia daqui com o objetivo de colocar pelo menos mais um. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Aderi. Obrigado, Toninho. Todos os presidentes milionários, Guedes presentes. Desculpa, né, aqui o contra o mau tempo para começar aqui a conferência com vocês. Espero ter sido produtivo e que o FSL seja realmente sensacional. Estarei em São Paulo também no FSL. Se você tiver gente perto de São Paulo, fecha a supervisão e manda para a gente no FSL também. Se eu puder, vou pôr mais um no FSL do Sul também. Pense global. Trabalhe local, mas pense global. O FSL está acontecendo em várias partes do Brasil e você pode criar um grande momento colocando pessoas. Beijo para vocês, Rodrigo, excelente obri- semana. Obrigado por estar aqui. Valeu, Aderi. obrigado você, meu amigo. Parabéns, tá? Parabéns pelo Obrigado. resultado, parabéns pela decisão, pelas conquistas, tá? Um abraço pra Aline aí. E bora lá então, pessoal. Grande abraço. Falando do nosso FSL, tá? Estamos aí basicamente chegando, né, bem próximo, dia 30, estaremos todos em Chapecó, de 31 de fevereiro. Então, esse evento, ele basicamente, é o último, bem no fechamento do nosso mês, né? Então, vai ser muito top, muito bacana. Vai ser o maior evento do Sul, aberto a todos os supervisores, distribuidores que alcançarem 2.000 pontos, estarão totalmente qualificados para o fim de semana de liderança. Tá? Temos palestrantes incríveis, tá? Então nós temos aqui um time de palestrantes especiais fantásticos, né? Temos aqui nada mais, nada menos que o professor Davi Menezes, né, membro da equipe internacional de presidentes executivo, vai estar com a gente. Todo mundo aqui sabe, eu acho que a maioria, ou quem está chegando agora, que ainda nunca teve uma palestra, um evento com o presidente Davi Menezes, vai ter esse privilégio, com toda a bagagem que ele tem. Ele faz parte também do S&P, da Herbalife Brasil, né, que é justamente a parte de estratégia e planejamento de tudo que acontece no nosso negócio no Brasil. Então, vou ter o privilégio de ter o Davi. Vamos ter também um casal que está sabe, a todo vapor, rumo à equipe de presidentes. Acabaram de qualificar 7.500 royalties. Crescimento espantoso. São lá de Aracaju, membro da equipe de milionários, que é a Gina e o Ângelo Passos. Tá todo mundo doido para ver o que eles estão fazendo. Eles têm um método de operação extremamente eficaz. Então, todo mundo que está buscando respostas para o seu negócio,
para crescimento, o que eu devo implementar. Simplesmente é olhar o que eles estão fazendo, porque hoje é o casal que mais está crescendo no Brasil, tá? Em termos de organização, royalties, é uma coisa espantosa. Vamos ter o nosso vice-presidente regional de marketing de toda a Sancan, de toda a Sul América e Centro-América, ok? Que é o Jordan Risetto, vai estar passando todos os números, o que está acontecendo no lado corporativo da Herbalife, o que a Herbalife tem preparado para nós para esse ano de 2026, para o futuro da Herbalife, para o futuro do negócio de cada um de nós. Então ele vai estar trazendo isso em primeira mão agora, e vamos ter um palestrante convidado externo, que é uma das histórias mais impressionantes, um cara que voltou para a vida, né? Ele é um sobrevivente daquele acidente trágico do time da Chapecoense. Ele fazia parte do time no melhor momento da sua vida e realmente tudo praticamente ali teve que começar do zero. Então ele vai estar passando justamente essa parte toda de superação, de voltar a competir, de voltar para a vida, de voltar a ter sonhos, olhar para o futuro de uma outra forma, independente do que nos aconteça. Então, vai ser muito top esse evento, vai ser muito enriquecedor. Então, é um evento que ainda tem muitas pessoas que ainda vão qualificar e para poder estar nesse evento de Chapecó. No mês de janeiro agora, tá? Nós temos uma promoção especial, tá? Deixa eu voltar aqui. Temos uma promoção especial. Todos os distribuidores que agora, no mês de janeiro, alcançarem 1.000 pontos, ou seja, até o dia 30, podem participar do fim de semana de liderança. É uma promoção especial para esse mês. E mais incrível ainda, todo distribuidor que alcançar os 2.000 pontos não só qualifica para o evento, tá? Mas tem que ser até o dia 20. Então, temos aí basicamente mais 8 dias, né? Até o dia 20, qualifica para o jantar de gala e também o seu patrocinador. Então, quer fazer parte do jantar de gala, ou você que ainda não qualificou para o jantar de gala, tem a última chance, tá? Correr atrás e qualificar um novo 2K, ok? Que depois tem que ser comprovado isso até o dia 21, tá ok? Então, vamos lá, vamos correr. Tem aí os STS nesse final de semana. Grande oportunidade de qualificar para o Gala, tá ok? Vamos correr atrás disso. E, logicamente, o convite antecipado, o preço ainda está a 290, ok? Na porta vai ser 350, então garanta logo o seu convite antecipado. Beleza, gente? Está aqui a programação do evento de sexta-feira, isso já está nos grupos de WhatsApp, tá em todos os grupos dos convites do fim de semana de liderança, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, com os líderes, com os presidentes, entre em contato aí com os seus líderes locais, regionais, tá? E que nós estamos aqui agora, todos os caminhos levam ao fim de semana de liderança. Então, Alderi, era isso aí.